estamos aqui mais uma vez no Catedral Cast. Eu sou a pastora Amanda e estou aqui para conversar um pouquinho com uma convidada, assim... Todas as convidadas são especiais, né? Mas hoje eu estou com a Júlia. A Júlia trabalha com a gente aqui na igreja, ela serve na área da mídia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre solidão e solitude. Mas antes eu quero deixar a Júlia se apresentar. Fala com a gente, Ju. Oi, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Você sabe quanto é desafiador para mim estar falando, ainda que seja só na frente do Mark gravando. Mas prazer, eu sou Júlia, eu tenho 26 anos, eu sou fotógrafa, a gente trabalha aqui na mídia, né? Eu e o Vitor, aqui na mídia da igreja, já tem uns 2, 3 anos. Já tem isso tudo? Já tem, Caramba! Tempinho. É uma experiência, assim, um sonho, na verdade, nosso, meu e do Vitor, já desde do nosso namoro. A gente falava que a gente gostaria muito de um dia estar servindo, trabalhando na nossa igreja, fazer o que a gente fazia na época para fora. Na verdade, no início do nosso casamento, a gente desejava isso. O que a gente fazia para pessoas de fora, a gente queria muito exercer dentro da igreja, né? Então, é um tempo muito bom, assim, estar aqui. E é isso, eu sou casada, né? Falei do Vitor, nem falei. Sou casada há quase 5 anos, vou fazer 5 anos esse ano. Casou novinha, Casei novinha. que ela é novinha. É isso. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui, assim, vocês acrescentaram muito na nossa igreja, sabe? Não só profissionalmente, não. E eu acredito que ainda tem muito mais de Deus para vocês viverem aqui com a gente. Eu acredito que a gente vai viver coisas muito especiais juntos ainda com o Senhor. Para a gente começar a nossa conversa, a gente vai falar sobre solidão e solitude, né? E aí, né, a solidão é o sentimento de se sentir sozinho e a solitude é o sentimento de estar só, mas conseguir aproveitar a própria companhia, né? A solidão está mais associada àquela ideia de se sentir deixada de lado, né? Deixada sozinha. E a solitude já é você querer estar sozinha, você aprender a estar sozinha, aprender a desfrutar também da sua própria companhia, né? E como isso é importante, né? Porque a gente vive num contexto, assim, onde a gente quer sempre estar cercado de muitas pessoas, né? E isso é bom, né? A gente sabe que a gente não foi feito para viver sozinho, a gente sabe que a vida em comunidade, ela é essencial, principalmente pra gente que acredita em Jesus e tal. Só que a gente precisa aprender a balancear as coisas, né? Uma pessoa que nunca consegue estar sozinha, precisa sempre de outras pessoas com ela, ela não aprende a se conhecer. Ela não aprende a saber quem ela é, ela não aprende o gosto dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer fazer quando ela está sozinha, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem já como exemplo, claro, Jesus, né? A Bíblia conta pra gente em vários momentos, vários relatos, onde Jesus estava cercado de uma multidão e ele se retirava desse lugar e ficava sozinho, ele e o Pai. Ele estava cercado de pessoas, mas ele não precisava daquelas pessoas para se sentir aceito, né? Ele não precisava da validação daquelas pessoas para quem ele era. Então, isso eu acho que faz toda a diferença, né? Quando a gente aprende a ficar sozinho, a gente aprende que, por mais que a gente goste de ter pessoas por perto, eu não preciso ter sempre pessoas por perto. Eu preciso também aprender a ficar sozinha comigo mesma e com o Senhor. E Jesus ensina isso pra gente. Acho que a própria vida de Jesus mostra que o propósito dele, né, eram as vidas, eram as pessoas. Sim. Mas acima disso ainda estava o relacionamento dele com Deus, né? Estava acima de tudo isso. Então, acho que esse tempo, igual você falou, esse tempo de solitude, de você encontrar prazer na tua própria presença, você gastar esse tempo, né? Usar esse tempo para um autoconhecimento vai ser muito importante, imprescindível para os próximos passos aí da sua vida, né? Da vida, das próximas decisões, né? As próximas experiências que a pessoa vai ter, quando ela aproveita bem esse tempo de solteirice, de solitude e tal, ela enriquece muito esse tempo futuro, porque ela
galgou um caminho de autoconhecimento, de conhecer a Deus, de se conhecer, de não ser dependente dos relacionamentos, né? Entender que existe propósito do relacionamento com as pessoas, ali onde a gente tem o nosso maior crescimento, né? Onde o ferro afia o ferro, esses relacionamentos são muito importantes, mas acima disso existe o nosso relacionamento com Deus. Então, e na verdade essa é uma solitude que não é solitude, porque sozinho de tudo a gente nunca tá. Porque o Senhor, ele sempre tá, né? A gente sabe nos mais altos céus, no mais fundo do mar. Exatamente. Qualquer lugar. Ele sempre tá e ele escolheu habitar dentro de nós, né? Então, além dele estar em todas as coisas, né? Além dele ele estar representado em tudo, né? E expressar tudo, ele tá dentro de nós. Então, a gente não precisa ter medo dessa solidão, porque, na verdade, ela não existe plenamente, né? Existe sempre o Senhor com a gente em todos os momentos. E isso é uma das coisas que gera paz quando a gente entende, né? Que a gente não precisa ter esse medo de ficar sozinho, né? E buscar um lugar de não dependência, né? Desse espaço com barulho, com gente o tempo todo. Eu particularmente, sou suspeita porque eu gosto de gente, eu gosto né, de barulho. Cresci numa casa com muita gente, então me adaptei a isso. Hoje em dia já é diferente para mim, porque hoje em dia eu fico só eu e o Thiago, né? E a casa é um silêncio, né? E aí eu vivi uma experiência engraçada, que esses dias a gente foi viajar para uma conferência e a gente ficou num apartamento, eu e mais 5 meninas. E aí, tipo, teve um momento que eu falei, meu Deus, quanto barulho. Aqui tava acostumado. De silêncio. Gente, vamos fazer vamos orar, mas cada um em pensamento. pensamento. Cara, eu achei engraçado, né? Que eu vim de um contexto de muita gente sempre, era acostumada com isso. Mas agora já vou fazer 2 anos de casada e já me acostumei com um pouco de silêncio, né? E aí a gente precisa aprender, né? A riqueza de ter pessoas e a riqueza de também estar sozinho. E às vezes a gente preenche muito esse espaço esse vazio que às vezes dá, né? Dessa solitude com pessoas, com relacionamentos. A gente está o tempo inteiro assim, frenético em se relacionar com as pessoas, em amizade. Eu lembro de fases assim na minha adolescência que eu não conseguia ficar, tipo, um sábado à noite em casa. Era, tipo, desesperador. Tipo, meu Deus, como eu tô sozinha. Fulano Ninguém que namora, tá namorando. Fulano que, sei lá, saiu com os amigos, tá lá com todo mundo. Eu tô aqui. Nossa, sabe, que tristeza que é. Eu falei assim, cara, como é gostoso você saber aproveitar esse tempo. Entender que ele é um tempo muito precioso, né? E que às vezes não volta, né? Não volta. Mesmo que você tenha depois outros momentos de solitude, né? Serão momentos diferentes da sua vida, uma outra realidade, de outras formas, né? E a gente não sabe aproveitar isso, né? Na época certa, assim. Você falou dos relacionamentos, né? E aí eu quero entrar nisso mesmo, né? Comparando um pouco que essa solitude, solidão com solteirice, né? Que é o terror da mulherada. A solteirice, né? Tipo, ai, tô demorando muito para casar. E aí... E pensando não só nessa galera mais velha, né? Pensando também nos mais novos, né? Que já com 12, 13, 14 anos querem se relacionar, buscam se relacionar. Só que eles ainda não tiveram tempo de solitude. Eles ainda não descobriram quem eles são. Eles ainda não sabem a personalidade deles, né? O que eles gostam, não gostam. Então, eles já se relacionam com outra pessoa sem estarem inteiro consigo mesmo, né? Então, eu queria entrar um pouquinho por esse caminho, né? Como que foi para você essa sua fase de adolescente? E depois a gente vai até lá nas mais velhas. Vamos fazer um... Conta pra gente. Então, a minha história, assim, resumindo um pouquinho da minha história, eu não vivi a minha solteirice da forma ideal, assim, né? Eu, como tive durante a maior parte da minha vida, uma ausência de paternidade, e eu não sabia que muito das minhas reações eram por causa disso, eu tentei a minha adolescência inteira preencher esse espaço, essa figura masculina com um relacionamento. Então, eu sempre fui essa adolescente ansiosa para namorar. E eu não queria só ficar namorando. Eu ficava assim, nossa, será que é ele? Tipo, eu vi uma pessoa bonita, assim, na igreja. Tipo, será que é ele que eu vou namorar e casar? Eu queria logo... Você já pensava para cristão isso. já, né? Isso. Tá.
Não nasci num lar cristão, mas logo assim, acho que a partir de uns 5 anos eu já estava contexto já nesse contexto. E eu sempre ficava nessa ansiedade, então passei boa parte da minha vida perdendo tempo por uma coisa que ia acontecer no futuro, que já ia acontecer, que o Senhor estava preparando e tal. Mas eu gastei esse tempo vivendo dessa forma, e se tem uma forma que eu não indico viver é assim, né? Eu acho que se alguém se identificar, falar assim, Júlia, eu também tenho essa ausência do meu pai. No meu caso, foi física, porque o meu pai não, era separado da minha mãe, então eu não tinha muito contato com ele. Mas tem pessoas, às vezes, que vivem isso dentro da sua própria casa. Sim. Às vezes, de não ter uma intimidade, muito, né? Muito, assim, eles têm um sentimento de orfandade com pai e mãe em casa. Porque essa rotina, essa demanda do trabalho e tal, às vezes os pais não conseguem realmente dar toda a atenção que o filho precisa, né? A filha também. Então, existe muito isso nessa geração aí, tipo, esse sentimento de que não tem pai, mas tem, sabe? De não tem mãe, mas tem. Às vezes tem ali, mas não tem essa intimidade, então não tem aquela conexão. O relacionamento que não é pleno, te preencheria, né? Ali, e você não precisaria preencher do lado de fora, né? Mas ao mesmo tempo, eu já ouvi histórias de outras pessoas que ainda assim, com toda essa falta física ali, presencial ali do pai, experimentou isso com o Senhor, né? E eu vivi isso também, só que mais pra frente, né? Então, acho que o que eu recomendo, assim, é sempre a gente tá sempre se analisando, tipo, cara, por que eu tô tão ansioso pra isso, sabe? Se eu entendo, às vezes eu ouço de adolescente, não, eu sei que não é o tempo, eu sei que eu sou muito nova, eu sei que ainda não tenho maturidade, mas ainda tá ali, assim, tipo, ansioso, tipo, por quê? Analisar e falar assim, por que eu tenho isso? Senhor, me ajuda a preencher esse espaço, que a tua presença, né, que o meu relacionamento contigo preenche esse espaço vazio dentro de mim, para que eu não necessite isso. Isso vai ser algo que o Senhor vai me dar, vai ser um presente, sei que o Senhor está preparando alguém para mim, mas essa pessoa nunca tem que ser o que vai me preencher, o centro de tudo. Vale com um adolescente a gente abrir um pouco mais, porque eles não buscam isso só no namoro, né? A amizade também é muito isso, assim, né? É muito comum nessa fase eles se adaptarem à personalidade do amigo, né? Ou do grupo, né? O que o grupo quer ser é o que eles são. E, na verdade, eles ainda não sabem quem eles são. Então, eles buscam isso nos relacionamentos, nos amigos, nas pessoas mais próximas, nas referências que eles encontram. E daí também a importância da gente ser uma referência positiva para eles, né? Para que eles também tenham o outro lado para olhar, né? Sim. Te cortei. Verdade. Desculpa. Mas é isso, acho que a gente tem que, né, como você me perguntou lá no início, como que foi a minha solteirice. Então, boa parte dessa minha fase foi assim, tentando preencher uma lacuna ali, um espaço que só Deus poderia preencher. E quando eu comecei um relacionamento, foi até antes de eu começar a namorar o Vitor, acho que foi o relacionamento que eu mais fiquei, assim, né? Foram 3 anos. Eu lembro que desde o início, assim, eu tinha uma convicção de que eu ainda estava nesse tempo de busca com o Senhor, de me conhecer. Eu era muito nova, eu tinha acho que 17, 18 anos. Eu era muito nova e eu sentia que eu estava numa fase onde Deus estava me encontrando ali de uma forma muito especial. Ele estava se revelando para mim. Então eu senti que estava tipo nesse início onde eu estava me apaixonando mesmo pelo Senhor. Meu coração estava sendo tomado por Ele. Aí entrou no relacionamento. E no fundo, assim, dentro de mim eu sabia que, tipo, desde o início que não era. Mas eu queria me convencer, porque aí tu já tá gostando, porque já tá envolvida e tal. Aí no fundo eu tava tentando me convencer que ia dar certo. E durou 3 anos, então aparentemente deu muito certo. Mas assim, é muito importante a gente ser, acho que a palavra é ser honesto assim com a gente, com aquilo que a gente sente. E às vezes não tentar ficar arrumando desculpa para uma coisa que no fundo você sabe que não é o tempo ainda, né? Eu acho que no fundo a gente sempre sabe, né? No fundo eu acho que é muito claro, né? Só que às vezes eu acho que a própria imaturidade impede a gente de tomar a decisão certa, né?
o medo de ficar sozinho, né? Porque às vezes o fato de você ser novinha não muda o medo de ficar sozinha, né? Sim. Justamente pelas ausências, principalmente, né? Familiares. E aí você fica tentando se cercar de pessoas, né? Pra não viver essa solidão, né? E aí a gente vai acumulando... Eu costumo dizer para as meninas que a gente vai acumulando feridas, né? Porque... aparentemente, a gente pensa, mas o que pode acontecer de tão ruim assim, né? Mas não tem como você se relacionar e amar o outro sem, de alguma maneira, entregar a tua alma para essa pessoa, né? Então, você é marcado por essa pessoa, sim. Né? E isso é uma outra coisa que a gente precisa ter um senso de responsabilidade com o que eu gero no outro e com o que eu permito que o outro gere em mim, né? Sim. Então, eu me relaciono de maneira irresponsável e imatura, mas a minha alma está sendo tocada por aquela pessoa, meu sentimento está sendo tocado por aquela pessoa. E as consequências disso, elas vão me acompanhar. Sim. Né? Eu vivi muito isso, assim. E eu só fui ser curada dessas consequências quando eu encontrei o Senhor. Então, eu vivi a minha adolescência e a minha juventude praticamente toda me relacionando de maneira errada. E achando que tem? O que tem? Nada demais, nada a ver e tal. Só que... acho que essa é uma palavra, né? Dessa nossa fase de adolescente. Às vezes soa pesado, o adolescente, o jovem, assim, às vezes é inconsequente, mas é realmente, a gente não consegue, né, medir e entender o peso e o tamanho das consequências daquilo que a gente está fazendo ou deixando que façam com a gente não faz ideia. Não faz. E aí os pais ficam chatos, né? As amigas incentivam. Parece que estão tocando um terror e você fala assim, nossa, também não é pra tanto. Isso tudo, só um beijinho. Só ficando. Só começa com um beijinho, né? Depois, só Jesus sabe onde vai parar. Jesus. Não é? É verdade. E aí, como que foi? Tipo, você teve esse relacionamento, e aí você ficou 3 anos com essa pessoa, né? E depois? Então, eu até estava falando aqui contigo, né? A forma como eu comecei esse relacionamento, no fundo, lá no fundinho, né? Como eu falei, eu sabia que não era. Mas aí foi dando certo, a gente começou a namorar, a princípio meus pais aprovaram, e depois foi passando o tempo assim, a gente foi se ajustando, enfim. Foi realmente fluindo, foi dando certo. A gente tinha o apoio dos nossos pastores na época, amizades ali em torno, tinha esse apoio e tal. Mas no fundo, assim, dentro de mim, eu tinha um desejo que eu sinto que não é, né? Realmente o querer e o efetuar é de Deus, né? Então, aquele desejo que eu tinha dentro de mim era algo que o Senhor estava colocando dentro do meu coração, de que eu poderia viver uma coisa diferente, uma coisa melhor. E não é que Deus ia me dar uma pessoa melhor, né? É que Ele tinha uma história diferente para mim. E eu comecei a desejar no meu coração algo melhor. Eu falei, Senhor, eu acho que eu estou vivendo algo bom. E isso aqui que eu estou vivendo pode dar certo. E realmente não tem motivo para eu agora acabar esse relacionamento. Aparentemente a gente está caminhando e um dia pode ser que a gente case. Mas eu comecei a desejar e buscar isso por Deus. Eu falei, Senhor, parece que está gerando um incômodo dentro de mim, estranho. A gente não está brigando, mas parece que dentro de mim eu estou desejando viver algo mais profundo, algo além com o Senhor. E eu lembro que eu fui orando e falei, Senhor, se for realmente para eu terminar e você tem uma outra história para mim, um outro relacionamento para mim, algo melhor para minha vida, que eu consiga dar um basta nisso e consiga dar um passo de coragem, porque a gente precisa de coragem. Às vezes eu vejo meninas assim novas com esse medo de terminar, parece que tipo, é a única pessoa da Terra, se tu terminar tu vai ficar sozinho para sempre. Tipo, não, Deus não tem uma outra possibilidade. Só existe não ele. Tem só existe aquela pessoa. E eu lembro que foi um passo assim de coragem e eu consegui, né, marquei para conversar e tal. Eu consegui fazer aquilo de uma forma totalmente racional e eu sou zero, eu sou totalmente sentimento e tal, sensível. Eu lembro que eu consegui tomar aquela atitude de forma totalmente racional, eu não caiu nenhuma gota, assim, eu não chorei, eu não sofri, assim, Deus realmente me ajudou a passar por aquilo. Eu dei esse passo de confiança, de Senhor, eu vou terminar isso. E eu não sei quando o Senhor vai me dar essa nova história, quando eu vou viver, como vai ser, com quem, mas eu creio e eu confio de que você vai fazer algo novo na minha vida. E eu comecei a desejar
que a minha história glorificasse o nome de Deus desde o início. E eu sabia que aquilo que eu estava vivendo, Deus não ia ser glorificado desde o início, porque a forma como a gente começou no tempo, muito novo e tal, não tinha a mão de Deus ali. Tinha a gente fazendo dar certo. Um esforço de vocês, um esforço né? nosso dando certo. E eu comecei a desejar por isso, então a gente finalizou esse relacionamento e tal. E quando eu comecei meu relacionamento com o Vitor, foi uma história totalmente diferente. Então, e antes disso, né? Não sei se eu já posso falar nisso, se tu quer entrar em algum outro assunto. Vamos, deixa fluir. E eu lembro que eu terminei, eu vivi assim, uma fase muito sedenta assim, na minha vida. A sensação é de que eu tinha voltado de onde eu tinha parado, né? Porque eu estava muito sedenta e com Deus, realmente me aprofundando no meu relacionamento com Deus antes de começar esse namoro. E quando esse namoro começou, eu dividi toda aquela paixão, expectativa que eu estava gastando aquele tempo totalmente com Deus, eu tive que dividir agora para um relacionamento. Então aquilo foi esfriando, fui deixando Deus um pouquinho de lado e fui gastando meu tempo mais ali de namoro. Agora eu tô apaixonada, agora eu tô namorando, então agora eu tenho que sair com o namorado. Aí tudo começou a girar em torno daquilo. Acho que isso é uma das coisas que a gente às vezes frisa, né? Tipo, o adolescente, ele começa a namorar, quando ele ainda não tem essa maturidade, aquilo toma conta dele, aquela paixão, né? Intenso, né? A gente então, é muito se ele intenso. tá apaixonado, ele tá muito apaixonado. Meu ele filho, não tá tu não tem mais apaixonadinho. cabeça pra mais nada. Acho que Não, até não orando, estuda, tu vai não faz começar a pensar nada. nele, no meio da tua oração. Aí dorme, acorda pensando. Ai, ele me ama. Fica uma coisa assim de balanceado, quando a gente né? casar. Acabou de conhecer. 12 anos. Ai, quando a gente casar, pelo amor de Deus. Deus olhando isso, você é minha filha. Como assim casar? Mas é verdade, né? O relacionamento, ele tem esse poder, vamos dizer assim, né? De mudar o nosso foco, né? Porque você tá vivendo uma coisa nova, sua atenção se volta para aquele lugar e Deus acaba ficando em segundo plano, né? E foi muito isso que aconteceu. E quando eu terminei esse relacionamento, a sensação que eu tive foi como se eu tivesse voltado lá e aquilo tudo tivesse voltado, assim, dentro de mim. Naquele lugar com o Senhor que você estava antes. De muita expectativa, assim. Eu lembro que eu sempre fui muito dorminhoca, assim. Sempre gostei muito de dormir. E eu lembro que eu ficava até de madrugada acordada. Eu perdi o sono, literalmente, para ficar, às vezes, ali no computador, pesquisando e escrevendo e lendo e orando e tal. E eu tava assim, voltando com aquilo dentro de mim, aquilo tava me dando uma alegria, me voltando a preencher. Eu falei assim, Senhor, que saudade que eu tava disso. Eu nem sabia que eu tava com tanta saudade. Né? E eu tava nesse relacionamento dentro da igreja. Então a gente tava todo dia no culto, envolvido nas coisas. Mas quando eu parei com aquilo, eu lembro que eu falei assim, Senhor, meu Deus, como eu realmente deixei isso de lado para priorizar outra coisa, e agora eu tô de volta aqui, e obrigada por você ainda estar aqui, me esperando aqui. E é o melhor lugar, né? Sim. Não tem, gente, parece clichê, né? Mas, tipo, não tem, cara. Não tem um amor, um lugar, um tempo, nada. E nada que preencha tanto quanto. a gente, né? A gente tem essa necessidade do Senhor. Ele deixou isso dentro de nós, né? Para que a gente buscasse. E a gente deixa essas coisas preencherem a gente. Isso. Mas a forma como e Deus não é preenche preenchimento pleno também, né? Por melhor que seja o teu relacionamento, por melhor que seja aquilo que você está fazendo ou vivendo, aquilo não te preenche de verdade, né? Sempre fica um espacinho ali, ou então vai sempre tendo uma sensação. Sim, ou então tipo, tá você bom, conseguiu mas nem uma tanto, coisa, mas você vai precisar conseguir uma outra ainda, maior, sabe? É como se essas coisas sempre fossem gerando uma maior necessidade e nunca te preenchesse plenamente, né? Plenamente. Eu lembro que eu estava nessa fase, eu acho que eu nunca li a Bíblia como naquela época. Todas as vezes que eu estava sentada na mesa, eu conversava disso, era tipo do que eu estava lendo e tal. Eu estava na igreja, eu, ao invés de sentar com os meus amigos na hora da pregação, eu sentava sozinha. Eu falava, gente, eu vou ficar aqui porque ela é muito espiritual, né? Porque eu quero prestar atenção e eu me distraio muito fácil e tal. Aí eu ficava ali com a minha Bíblia, com o caderninho, anotava tudo. Tava, tipo, muito sedenta, voltando mesmo realmente o primeiro amor. Mas foi uma fase, assim, também que antecedeu uma fase muito difícil, assim, na minha vida. E acho que uma coisa que eu falo é... aquele que realmente está de pé, toma cuidado para que não caia. Acho que a gente nunca... Por melhor que esteja a tua fase, às vezes, com Deus, de busca,
acho que a palavra boa seria independente de como está sendo a tua performance, se tu está sendo muito bem, tá orando muito, lendo muita Bíblia, gastando muito tempo de devocional, por mais que você esteja numa fase que você se considera como a melhor até aqui, não ache que você tá bom ao ponto de seguro, ao ponto de não precisar, você não depende mais do Senhor para aquilo, né? Você não consegue aquilo pela força do teu braço, até a vontade de estar com o Senhor vem dele, né? Então não é a gente que pode bater no peito e falar, nossa, olha como eu sou espiritual, busco muito a Deus, como eu tenho vontade de buscar Deus e tal. Então, nessa fase, foi uma fase onde eu estava muito assim, apaixonada, mas pouco vigilante. E foi ali que um relacionamento que me machucou muito, assim, entrou naquele um pouco depois disso. E eu fiquei nesse tempo, fiquei praticamente 1 ano, assim, afastada da igreja. E foi um relacionamento, assim, que praticamente entrei em depressão. Caramba. Depois disso, foi assim, acabou assim comigo. Mas graças a Deus o Senhor é infinitamente misericordioso e nos busca onde a gente tá, né? E por mais que eu estava vivendo uma fase muito boa e muito importante assim com Deus, na minha caminhada com Deus, foi a partir daquele momento que eu vivi, onde eu me vi numa situação onde eu nunca imaginava, onde eu conheci erros e pecados dentro de mim, falhas que eu não conhecia ainda. E eu experimentei do amor, da bondade, da misericórdia de Deus como eu nunca tinha experimentado na minha vida, assim. Na minha cabeça, tipo, cara, não tem mais chance pra mim. Tipo, os sonhos que eu tinha de casar, de ter um relacionamento. Meu Deus, eu terminei um relacionamento. Eu nadei, morri na praia. Eu ficava assim na minha cabeça, me culpando. Fiquei esse tempo inteiro, né? Me julgando, achando que não ia ter mais o que eu fazer e tal. Tipo, meu Deus me deu essa oportunidade. Me direcionou a esse término, como que eu fui cair num relacionamento e tal, sendo que Deus estava me preparando para algo melhor, enfim. E foi ali que eu me deparei com o tamanho da misericórdia, do amor de Deus pela minha vida, da graça. Aí ali eu consegui entender, aí ali eu consegui chegando num lugar de mais maturidade daquilo que eu estava vivendo, né? De que não era pela força do meu braço, não era por mim, era tudo, eu dependia dele o tempo inteiro, até a minha sede, a minha fome vinha dele, ele, né? Que gerava em mim, não era porque eu era boa, não era porque... santa, né? Exatamente, né? Porque, nossa, como a Júlia entendeu de Deus que era para terminar um relacionamento, ela foi tão obediente, corajosa. Isso às vezes vai... relacionamento e ele te levou para perto dele, te atraiu para perto dele para curar você do que você tinha vivido, para dizer para você que ele era a pessoa em quem você deveria depositar a sua confiança, né? Se você não teve um pai, ele era o pai. Se você busca um marido, ele é o marido. Se você busca um amigo, ele é o amigo. Ele te atraiu para esse lugar para curar você e cuidar do seu coração. Exatamente. E ali eu consegui realmente amadurecer muita coisa dentro de mim e entender que eu dependia totalmente do Senhor para tudo. E acho que foi uma fase após isso, quando eu realmente voltei, interrompi esse relacionamento, parei com tudo e tal. Eu voltei ali para... Eu digo que eu fiquei esse tempo 1 ano afastada, assim, porque eu me sentia tão mal por aquilo e tal. Porque era um relacionamento fora da igreja, né? Não era com alguém da igreja e tal, que tinha chance de poder dar certo, não era. E eu fiquei esse tempo afastada assim da igreja por culpa, não queria estar indo nos cultos, mas foi uma fase onde eu sentia Deus muito presente. O tempo inteiro eu via Deus, eu ficava até com raiva, eu falava assim, meu Deus, até quando eu tô errada, até pecando, aqui. Você tá aqui, eu não quero, eu tô me sentindo mal. E ao mesmo tempo eu via Deus ali totalmente presente, vendo que ele não me abandonou em momento algum, né? Porque Deus é assim, né? Ele é constante, a gente muda, a gente oscila, a gente oscila na nossa devoção, na nossa busca, mas o Senhor está ali o tempo inteiro, né? Não amando mais, não amando menos, mas ele o tempo inteiro amando naquela medida. Por isso que eu amo a fidelidade de Deus, assim, a maneira como a gente não consegue ser fiel a ele, mas ele não deixa de ser fiel a gente, assim, é impressionante, né? A maneira como ele
se mantém ali, tá? Você errou, E é você muito pecou, constrangedor, você saiu. né? É um amor que te constrange. Tu fala assim, amor... como você tá aqui? Eu lembro que eu chorava, foi uma fase assim, que eu chorava, tipo, praticamente todos os dias. Eu falava, Senhor, como é que eu ainda consigo te sentir aqui? Como que eu consigo sentir o teu amor e tal? Aí eu lembro que quando, né, eu interrompi com isso, com esse relacionamento, e tava ali voltando... a minha vida normalmente ali, fora, sem isso e tal, agora voltando pra minha vida com Deus, em comunidade e tal. Eu lembro que eu vi um casal que tinha acabado de ficar noivo no Instagram. Eu tinha acabado de conhecer eles, comecei a seguir, era um casal cristão. E eu olhei aquilo e eu chorei tanto naquilo que eu falei assim, Senhor, eu não tenho expectativa, eu não tenho nem mais vontade no meu coração de pedir e desejar por isso. Será que um dia eu vou viver isso que eu sonhava lá atrás? Eu realmente parei de sonhar. Você ficou com vergonha de pedir ou Sim. você realmente não queria mais? Não, eu desejava, mas eu sentia dentro de mim um peso e uma culpa tão grande que eu falava assim, só de Deus estar aqui comigo, me amando, tá ótimo. Já é misericórdia demais. Ele me dar um relacionamento e fazer aquilo que ele me prometeu e me fez acreditar lá atrás, aí muito, é um né? além de que eu nem espero dele. Tipo, tá bom, Deus, só de você me amar e me receber de novo, amém, tá ótimo. E eu falo que a minha história com o Vitor é muito aquela palavra de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque... Aí quando a gente se conheceu, né, depois desse tempo aí que eu tava já de volta com o Senhor e tal, quando a gente começou a se falar, eu lembro até que eu não tinha expectativa nenhuma quando a gente começou a conversar de que a gente ia namorar e tal. Tanto que eu fiquei totalmente fechada. Aí isso foi uma coisa legal, assim, que eu vivi. Quando eu voltei, mas eu voltei, assim, tipo assim, eu não quero ninguém. E eu voltei, tipo, mas assim, foi uma fase da minha vida que eu tinha muita convicção de que eu podia parecer um príncipe encantado, que eu não queria. Não queria. Eu lembro que quando eu voltei, e é complicado, né? Até o pessoal dos irmãos da igreja não cooperam muito. Eu lembro que eu voltei pra igreja, tipo, sei lá, não deu um mês, já tinha um monte não, né? Mas sei lá, umas 2 pessoas já mandando mensagem pra mim de bom dia, de querendo uma amizade ali comigo. Os Que eu falava que eu já tinha... Né? Tem um monte de galã gospel. Que eu já tinha acabado de voltar ali, a pessoa vê que tu acabou de chegar de volta. E eu falava para os meus amigos assim, fala pro fulano, eu nem respondia. Eu falava assim para os meus amigos, fala pro fulano parar de me mandar mensagem que eu não quero falar com ninguém. Eu não quero. Eu criei uma reli dentro de mim que eu falei assim, agora eu não vou errar. Não, pelo amor de Deus, agora eu não vou errar de novo. E eu realmente criei uma convicção dentro de mim, uma certeza de que não, agora eu vou viver. Agora eu vou aceitar essa história que o Senhor fez, essa remissão que Deus fez dos meus pecados, dos meus erros. Ele me deu uma nova chance, ele tá aqui comigo, eu sinto ele, eu percebo ele, da mesma forma que eu percebia antes. Se ele me deu essa nova chance, eu não vou vacilar mais. Agora, tipo, eu tava com toda a minha força certa de que eu não ia vacilar nisso. E eu fiquei totalmente fechada, tipo, eu não queria nem amiguinho mandando bom dia. Não, amigo a gente vai se ver na igreja, a gente se fala lá... E tá ótimo. Amigo de WhatsApp, eu já tenho meus amigos que eu sabia que não tinha intenção nenhuma, que um namorava, a maioria era menina, e só tinha um, assim, que eu conversava mais. E nessa fase que eu tava desse jeito, eu lembro que eu postei alguma coisa no Instagram e o Vitor reagiu. Aí a gente conversou alguma coisa ali no Instagram, eu não lembro o que era, o Vitor saberia dizer os detalhes, que ele tem memória de elefante. Mas aí eu lembro que ele até me passou o WhatsApp dele pra gente continuar conversando, porque naquela fase eu tava vendo muito conteúdo do Todd White, não sei se tu conhece ele. E o Vitor conheceu o Todd White. Sério? Eu falei assim, caraca. Eu tipo, nossa, então eu queria continuar conversando com ele pra ele me contar dessa experiência. Que ele foi numa conferência Dunamis e ele conhecia um cara que levou ele lá pro backstage, então ele ficou tipo numa sala com o Theo Hayashi, com todo mundo, com o Todd White lá. Aí ele teve até uma experiência ali com o Todd, quando eles entraram no elevador, o Todd falou assim, olhou pra ele, falou assim, I love you, man. E o Todd, ele é muito desse jeito, né? Todo mundo ele ama, né? E o Vitor falou assim, cara, eu nunca vi, eu realmente me senti amado por ele, é muito doido. Ele falou, aquele cara é diferente. Aí, enfim, aí o Vitor tinha um monte de coisa pra me contar disso, e eu fiquei de mandar mensagem pra ele no WhatsApp, pra conversar disso, pra gente continuar falando dessa situação. E eu fiquei uma semana pra chamar ele.
esqueci, assim, tipo, eu tava zero ligada a isso. Tipo, eu não queria mesmo nada disso. Aí eu lembro que uma semana depois eu tava subindo a escada lá da minha casa e falei, caraca, o Vitor. E eu conheci o Vitor desde 2014. Então, assim, o Vitor não era uma pessoa nova, aleatória, que me chamou, mandou uma mensagem no Instagram, não. Ele da onde? A gente se conheceu numa igreja. Na época ele namorava, foi esse relacionamento de 6 anos que ele teve, que ele terminou. Então, na minha cabeça, o Vitor, tipo, ele ia casar com essa pessoa. Tipo, eu admirava até eles quando eu encontrava ele. Eu falava, nossa, o relacionamento de vocês é muito legal. Eu quero ter um relacionamento assim. Olha minha cabeça, não era uma né? pessoa que você imaginava Nunca pra estar com imaginei, você. nunca tive nenhum olhar desse tipo assim pro Vitor. Aí ele foi e respondeu, assim, caraca, o Vitor, nossa, tem pouco que a gente não se fala e tal. Aí eu lembrei assim, caraca, tem que mandar mensagem pro Vitor. Ele mandou o número dele, vou mandar pra ele pra gente falar daquilo e tal. Aí eu mandei. Eu lembro que a gente começou a conversar, mas assim, o Vitor sempre foi zero, assim, de ficar elogiando esse cara galanteador, assim. Então a gente só falava mesmo coisas normais, assim, não ficava com essa coisa de bom dia, nossa, você é linda, né? Não ficava de elogio. Então eu realmente senti que eu tava conversando com um amigo. Então eu não me preocupei, não me fechei pra ele. Aí acho que foi não muito tava esse preparada caminho. para essa estratégia. Eu acho que foi por esse caminho, assim, que eu consegui me abrir de novo, porque eu me fechei de um jeito que, assim, eu não tava aberto pra nada, pra ninguém. Que você não tava se protegendo de um amigo, né? E ele se aproximou mais como um amigo. E a gente começou né? com uma amizade. E eu lembro que eu até falava pra minha mãe assim, mãe, eu tô conversando com o Vitor e tal, eu conheci ele já há uns anos e tal, mas é só amigo mesmo, pode ficar tranquila. Eu acho que Deus colocou ele na minha vida pra ele até me ajudar nessa fase que eu tô e tal, pra ele ser um amigo mesmo. E a gente conversava, tipo, o dia todo, a gente falava muito. E foi assim que a gente começou, né? E depois de uns meses a gente nessa conversando, que ele entendeu, assim, de Deus. Eu amo o início da minha história com o Vitor, porque lembra muito da misericórdia, daquilo que Deus tinha falado lá pra mim, de que eu viveria algo melhor, sabe? Se eu confiasse, se eu entregasse aquilo na mão dele, eu viveria uma história diferente. E eu lembro que o Vitor falou assim pra mim, ele começou a entender com Deus de que eu era a pessoa, que ele ia casar. Só que eu não tinha sentimento nenhum por ele, nenhum. E aquilo foi começando a ser gerado dentro do coração dele. Ele começou a sentir algo por mim. E eu lembro que ele conversou disso comigo e eu falava assim, cara, eu não sinto nada por você, tipo, não te vejo dessa forma e tal. E ele falou assim, mas Deus me deu convicção de que é você. E ele falou que, da mesma forma que ele está gerando isso dentro de mim, ele vai gerar isso em você. Ele falou que era para eu plantar isso dentro de você. Eu lembro que o Vitor, aí quando a gente começou a ser mais intencional, eu ainda não sentia nada pelo Vitor. De tipo, nossa, como eu sou apaixonada. Não sentia isso por ele. Eu acho que isso que eu acho mais legal da nossa história. De que eu não comecei a namorar o Vitor por causa de uma paixão, porque aí a gente ficou... Nada disso. Isso foi é muito realmente bacana, por uma... porque a galera tem uma expectativa meio de filme da Sessão da Tarde, né? Sim. Tipo, não, porque os meus olhos brilharam. Deu um frio na barriga. Na hora e tal. E, tipo, não é sempre assim. Não. Né? E acho que quando é assim, geralmente nem dá certo. Sim, que às vezes você tá tão eufórico que você já não consegue ouvir a voz de Deus. Sim, a voz do teu coração, daquilo que você quer. Tá muito mais alto do que a voz que você deveria ouvir. Eu costumo dizer que Deus dá pra gente a oportunidade de conhecer a pessoa, de ver quem ela é e escolher estar com ela ou não, né? Sim. No meu caso, eu procurei saber o caráter, sabe? Tinham coisas que eram inegociáveis pra mim. E eu falei, essas coisas são inegociáveis pra ele também. Porque se elas forem, a gente pode lidar com o resto. Mas se o que não é negociável pra mim for pra ele, então não tem como dar certo. Então, foi mais um tempo, assim, onde o Senhor foi me mostrando o caráter do Tiago, as convicções dele, aquilo que era importante pra ele. E aí eu ia vendo que também era muito importante pra mim, né? Também não tive essa super experiência de uma paixão louca, avassaladora e tal. E eu amo meu marido, sabe? E a gente é muito feliz juntos. Então, são coisas que é legal a gente desconstruir, porque a mulherada fica, às vezes, nessa expectativa do filme. Sim. E a vida não é um filme, né? Muito pelo contrário, né? Então, achei legal a gente se falar isso. Eu acho que isso é legal, né? Você só chegou nesse caminho de você entrar num relacionamento mais racional, de, cara, deixa eu analisar primeiro como que ele é, quem ele é, se
coisas que são inegociáveis para mim também é para ele, tu só chega nisso se você tem essa maturidade, esse tempo de se conhecer. Sim. Porque se você não se conhece, você não sabe o que é importante para você e é inegociável para você analisar. Não. Você só tá, tipo, indo porque você tá apaixonado. Então vai dar certo, porque a gente se ama, a gente é apaixonado. Não é isso. Você não pode... tu não pode pautar um relacionamento numa coisa que é volátil, né? Porque você entra em relacionamentos que são muito instáveis, né? Porque a emoção, ela é assim, né? Um dia você tá super apaixonado, daqui a pouco você não tá mais. E aí, o que vai ficar? Né? O que vai, principalmente pensando em casamento, né? O que vai isso ficar? Não sustenta, né? No dia a dia não sustenta, né? E aí, pegando esse gancho, né? De que você falou, eu fiquei um período de 8 anos sozinha, né? Até conhecer o Thiago, depois que eu me converti. E aí eu fiquei 8 anos sozinha até conhecer ele, né? E foi um período, assim, essencial, sabe? Hoje eu vejo que foi essencial para Deus curar as minhas feridas, para Deus tratar no meu coração, para Deus falar comigo sobre propósito, sobre chamado, sobre o que Ele tinha para minha vida. Porque eu precisava me entender como filha, me entender como alguém que Deus queria usar antes de conhecer outra pessoa. Porque senão, a chance que... Principalmente porque eu não vim de um lar cristão, então tudo pra mim era novo, né? A chance de eu pegar, conhecer uma pessoa e me moldar só a vida daquela pessoa era muito grande. Porque esses dias eu até falei isso num outro podcast, não lembro qual das meninas. Tipo, a chance é muito grande porque eu achava que depois de vir pra igreja, o que tinha pra fazer era casar e ter filho. Então, sabe? Olha que Deus tinha, né? Pois é, vida, sabe? Deus tinha coisas que eu nunca imaginava que Ele teria pra mim, né? E claro que construir uma família é essencial e é um plano de Deus. Mas tem muitas coisas atreladas a isso, né? Então, esses 8 anos foi um tempo, assim, de Deus moldar isso, sabe? De servir na igreja, de ser moldada nesse lugar de serviço, de viver vida de discipulado, de ser confrontada, de ser ensinada, de conhecer a Cristo, sabe? Foi muito especial. E chegou um tempo, assim, que eu achava que tinha alguma coisa de errada comigo. Tipo, eu falava, cara, eu tô com algum problema, não é possível. 4 anos, e eu não tinha nem interesse. Era uma coisa muito engraçada. E às vezes eu me forçava, Parece que é uma forma sabe? de Deus preservar a gente, sabe? E às vezes eu dava uma forçadinha, assim, olhava pra alguém e falava, interessante e tal, mas não... Sabe? Não fluía. Não... Eu falava, Deus, na verdade eu nem queria. Eu só tô ficando meio preocupada. Tô ficando preocupada, eu tô achando que eu realmente não vou casar, eu tô achando realmente que eu... E eu já casei com 34 anos, então, na média aí de, né, pro cristão, já ficou pra titia, já, né, e eu tinha isso, e o mais engraçado é que eu tive esses períodos, né, teve uma fase que eu comecei a achar que eu tava com algum problema, e essa fase passou, e aí teve uma fase que eu falei, acho que eu não vou mesmo casar e tudo bem. Eu tava tão bem com Deus que, tipo, pra mim tudo bem, sabe? Eu tive um momento de falar, poxa, Deus, eu tenho que ter alguém também. Eu passei por todas as fases, né? Mas quando eu conheci o Thiago, eu já tava na fase do tudo bem. Eu já tava na fase do, beleza, se não tiver ninguém, eu tô tranquila com Deus, eu sei que Deus tem planos pra minha vida, eu vou embarcar nisso. E talvez o marido vai me atrapalhar, talvez é por isso que não tem ninguém, sabe? E aí, tipo, foi um processo, assim, muito especial pra mim, sabe? Hoje em dia, quando eu olho pra esse tempo, como eu cresci nesse tempo. Eu também tive essa experiência do Vitor só chegar numa fase onde eu realmente estava preenchida, que pra tu ver, eu afastava todo mundo. Não podia dar um sinal de bom dia pra mim, já era tipo interesse. Eu falei, não quero, não vou dar nem corda, não quero nem chegar a esperar, falar, você é lindo, não quero nada disso. Já cortava ali. Então Deus estava realmente sendo suficiente para minha vida. Quando eu experimentei isso, foi quando eu conheci, né? No caso a gente já se conhecia, mas quando eu comecei a ter contato ali com o Vitor, conversar, né? A gente começou a namorar. Então, eu acho que ninguém precisa ter pressa, né? Cada um vive o seu tempo. Igual você falou, né? Eu casei com 21, tu casou com 34. Cada um tem o seu tempo de viver as coisas. Não tem como você comparar a tua vida com a do outro. Realmente entender o teu tempo, né? Com Deus. Aí eu lembro que quando eu comecei ali a namorar o Vitor, eu comecei a namorar com o Vitor, é uma história assim muito doida.
quando eu fico lembrando, assim, porque eu comecei a namorar ele sem sentir que eu gosto dele. Tipo, sem aquele sentimento, tipo, nossa, como eu gosto dele, como eu acho ele lindo e tal. Eu não sentia isso, mas eu tinha tanta paz dentro do meu coração e apoio dos meus pais. Depois de tudo que eu passei, assim, ter o apoio deles era, tipo, imprescindível pra mim. Eu não começaria algo se eles tivessem um pingo de dúvida. E eu lembro que antes de eu começar a namorar, o Vitor foi lá em casa só para se apresentar e falar quais eram as intenções dele de estar conversando comigo e se apresentar. Tipo, ó, eu sou o Vitor, que a Júlia tem conversado o dia inteiro. Então, assim, foi uma atitude, assim, muito importante pra minha família, sabe? De falar, caraca, é um homem mesmo, não é um garoto, não é um moleque, né? É alguém que realmente tem intenções claras com a Júlia e veio até aqui, não pra pedir em namoro, mas só pra se apresentar. O Vitor ficou 2 horas conversando com meus pais, conversando, só ele falando. Depois meus pais falaram, não tem o que dizer, né? Foi ótimo. Veio com tudo pronto, né? Aí o Vitor foi lá só se apresentar e 1 mês depois ele voltou pra realmente me pedir em namoro. Então foi uma atitude assim muito importante para os meus pais entenderem a intenção dele e acompanhar ali de perto quem ele era e para onde o Vitor estava caminhando ali, né? Quais eram as intenções dele. Então ficou muito claro para os meus pais e aquilo deu muita paz para a gente. Eu vivi esse processo com a minha família. Não foi um início de relacionamento que eu vivi meio assim, só eu depois e a pessoa casa, e depois né? eu levei. Não, a gente viveu junto. Então foi muito especial. Foi um início de relacionamento assim muito diferente de tudo que eu imaginava poder ter. Aí eu lembro que eu comecei sem sentir que eu gostava do Vitor. E o Vitor falava assim para mim, e aí, esse brotinho aí dentro de você tá crescendo? Porque Deus falou para ele, planta o que eu for plantar dentro do teu coração, que eu tô gerando dentro do teu coração, planta nela. E o Vitor foi plantando assim dentro de mim. E aos poucos eu fui conhecendo também o Vitor, eu fui me apaixonando e começando a gostar dele. Eu lembro que a primeira vez que a gente saiu, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso reparar como é o sorriso do Vitor. Porque eu conheço o Vitor há anos, eu nunca reparei nele. Porque eu sempre fui essa menina assim, meio distraída para algumas coisas. Eu sou atenta para umas e muito distraída para outras. Então eu nunca tinha reparado assim no Vitor como homem. Até porque o Vitor namorava e tal. Então era amigo. Então e a gente nunca teve muito contato. Era só quando eu ia na igreja dele, ou ele ia na minha, tocar, que ele toca guitarra, né? Aí a gente se via, era só nessas situações. Aí eu lembro que a primeira vez que eu saí com o Vitor, eu falei, meu Deus, eu preciso reparar, o sorriso dele é bonito. Vai que ele tem os dentes tudo encavalado e eu não vou gostar e eu nem sabia. Então, tipo, eu tava nessa fase desse jeito, tipo, meu Deus, eu preciso reparar. E quando eu fui sair com ele e tal, aí eu reparei, falei, nossa, que bonito e tal. Aí isso foi começando a sendo gerado dentro de mim. E eu acho que uma palavra que eu sinto que pautou muito o nosso namoro foi pureza, sabe? Tipo, eu via isso dele pra mim, a forma que ele me olhava, que ele me tocava, sabe? Eu sentia muito respeito e muita pureza. E até de como eu tava lidando e olhando pra ele. Eu lembro que nos meus votos do casamento, eu falei isso. Falei assim, que o meu relacionamento com o Vitor se pareceu muito comigo com Deus. Porque a gente começa no nosso relacionamento com Deus, primeiro ele ama a gente, e depois a gente aprende a amar Deus. A gente já não chega amando Deus. A gente, à medida que a gente vai conhecendo o Senhor, a gente vai... Nossa, meu Deus. Você vai amando Ele, que você vai conhecendo tudo que Deus é. Você vai falar assim, nossa. Aí você vai aprendendo a amar Deus. Mas esse amor, primeiro, parte dele pra gente. E nos meus votos eu falei isso. Eu falei que o meu relacionamento com o Vitor começou dessa forma. Primeiro ele me amou e aos poucos eu fui aprendendo a amá-lo. Então, à medida que eu fui conhecendo o Vitor, eu fui aprendendo a gostar dele, a amar e tal. Então, não foi aquela coisa de paixão, de a gente ficar. A gente só ficou depois que a gente começou a namorar mesmo. E quando a gente começou a namorar, a gente já falava de casamento já nesse tempo. Então, foi uma coisa muito certeira, sabe? De que... Você se sentia cuidada, protegida? Sim, eu sentia muito isso. Porque pra gente, né, isso faz muita diferença, né? Eu acho que esse lugar de se sentir cuidada é muito caro para a mulher, né? Mesmo que a gente não saiba disso, né? Mesmo que a gente, às vezes, lute contra isso, né? Quando um homem, não um menino, né? Se aproxima e oferece esse lugar de cuidado, esse lugar te permite descansar para conhecer quem ele é, né? E aí vai gerando esse amor, né? Esse amor puro, esse amor que é parecido com o que Deus faz, né? Então, às vezes a gente
a mulherada busca tanta coisa, né? Olha pra tanta coisa, pra altura, pro peso, pro que o cara faz e tal, mas o cara cuida de você, sabe? Essa pessoa te fornece, te proporciona um lugar de cuidado, de proteção, porque isso é muito importante, porque isso fala um pouco sobre quem ele é e como ele vai te tratar a vida toda, né? Porque isso é algo que, pelo menos pra mim, faz muita diferença, né? Tá com alguém que eu sei que eu posso contar. Alguém que eu sei que qualquer coisa que vá acontecer, essa pessoa tá ali para cuidar de mim se eu precisar, né? E vão ter momentos que eu não vou precisar, ok, mas e se eu precisar, né? Eu preciso ter uma pessoa, um perfil de homem que se pareça com Deus. Sim, e você só consegue encontrar alguém e entender que essa pessoa precisa se parecer com Deus quando você já tem esse encontro com Deus. Então você precisa falar assim, não, ó, ele precisa parecer, ele precisa ter esses princípios, ele precisa ter esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento. Que se não for assim, eu não mereço. E quem não conhece o Senhor não tem como ter esse padrão, né? Mas o que me espanta é uma quantidade de mulheres que conhecem a Deus e se submetem a relacionamentos onde não existe nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo, nada que aponte para Cristo, sabe? E mulheres que, caramba, sabe? Foram geradas nesse contexto, sabem quem Deus é. Sim. Então, a gente precisa ter esse alertazinho aí, né? Esse, né, feeling de, poxa, como que ele me trata? Como que ele faz para eu entrar no carro? Sei lá, coisas pequenas que podem demonstrar muitas coisas, né? Eu acho isso muito legal da gente ressaltar. Eu acho que uma outra palavra também que pautou muito foi princípio. E como eu desejava lá atrás, eu falava assim, Senhor, eu quero um relacionamento que glorifique o teu nome desde o início. Eu quero poder contar minha história e essa história desde o início glorificar o teu nome. Poder falar assim, cara, olha como começou. Você pode viver isso também. Você pode viver as coisas certas sem ficar tentando com um monte de gente. Você pode esperar no momento certo e Deus trazer essa pessoa e vocês começarem de uma forma que você vai entender que é mão de Deus, porque é tão diferente de tudo que acontece no mundo, ou de tudo que você já viveu, que você vai ver a mão de Deus, você não vai ter dúvida. Eu lembro que o passo do casamento para mim sempre foi muito importante, assim. Eu sempre tive muito medo de errar, eu ficava assim, meu Deus, imagina se eu escolho mal, tenho que ficar casada a vida inteira com uma pessoa. Eu falei assim, meu Deus, eu quero ter muita certeza. Eu tinha esse temor muito grande dentro de mim. Pairava muito isso dentro de mim. Eu falava assim, cara, não, Deus, eu preciso ter convicção. E eu preciso que, desde o início desse relacionamento, eu veja a tua mão para que isso me dê confiança, segurança, assim, de que eu posso me entregar, eu posso confiar de que é isso. A gente vai ter dificuldade como qualquer outra pessoa, independente de como você começou o relacionamento, né? As dificuldades da vida vêm, né? Os desafios natural, de uma vida a dois vão vir. Mas eu sei que sempre que eu lembrar da minha história, dentro do meu casamento não vai ter dúvida de que, será que era o Vitor mesmo? Será que era pra eu ter casado? Será que eu casei muito cedo? Será que eu casei muito tarde? Será que isso? Não, porque eu tenho paz de quando eu lembro da minha história, de quando eu lembro de como tudo começou. Isso me dá tranquilidade até pros dias difíceis de agora, sabe? Então, às vezes eu converso com meninas novas assim, que elas têm tanta dúvida, mas assim, não conseguem terminar, não consegue. Tipo, se eu falo assim, cara, se tu casa hoje, se tu tá casada e tu começa a enfrentar as dificuldades da vida e tu lembrar do teu namoro, de como que foi esse namoro, como começou, tu tem paz no teu coração de que tu fez a escolha certa, ou tu acha que tu vai ter dúvida? Vai começar a abrir espaço para dúvida, porque já casada, no teu namoro, né, tu já tinha um pouco de dúvida. Tipo, começa a falar assim, é verdade, estranho como a gente começou assim, eu não tenho certeza. E tu não pode entrar para um casamento com essas dúvidas, sabe? Então, assim, realmente busca um relacionamento que você tenha convicção de que ele está seguindo princípios, ele honra, ele glorifica o nome de Deus, né? E que Deus está ali. Eu acho que isso é muito importante, porque isso vai te dar uma base, uma estrutura para todo o resto da vida, né? Todos os desafios futuros que vão vir, isso vai te dar vai ser um lugar firme, assim, sólido, né?
fala. Muito bonita a sua história. Tem muitos detalhes, muitos outros detalhes. Minha história, assim, com o Vitor foi muito breve. Quando a gente começou a namorar mesmo oficial, foi acho que em outubro de 2018, a gente casou em julho de 2019. Tipo, a gente namorou, noivou depois de 3 meses e casou depois de 6. Então, tipo, namoro, noivado e casamento deu 9 meses só. Caramba, e foi uma história rápido. assim, isso pra mim, até hoje, né? Mas lá, até mais, sempre foi extremamente desafiador. Eu queria muito, eu tinha esse sonho, né? Deus voltou com isso dentro de mim, do casamento, esse sonho de construir uma família. Deus restaurou esse sonho. Mas eu ainda assim, o meu conforto é sempre as coisas acontecerem devagar. Isso me deixa segura. E Deus sempre faz diferente. Deus sempre faz mais rápido. Eu fico assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, aquele frio na barriga. Mas assim, foi algo assim que eu não tive espaço para dúvida em momento algum, sabe? E foi muito especial porque eu vivi com a minha família todo esse processo, né? Então, eu lembro que eu achei que a gente ia casar, na verdade, em novembro de 2019. E a gente estava ali junto, conversando e orando. E a gente sentiu o nosso coração de adiantar para julho. E a gente teve muita paz quando a gente conversou disso. A gente falou assim, cara, peraí, eu não quero fazer nada com pressa, porque eu não tô com pressa de casar. A gente já se encontrou, então se for casar em julho, novembro... Novembro pra mim já era super rápido. Já era tipo... 1 ano, já era muito rápido. E eu lembro que meus pais, eles iam eu nem sabia dessa história. Eles eram pastores de uma igreja. E eles iam se mudar para, acho que era interior de Minas, em julho. E a gente ia casar em novembro. Ou seja, eu ia ficar de julho até novembro morando lá longe com eles, resolvendo essas coisas de casamento. Porque eu não ia ficar morando sozinha e tal, né? E eu lembro que quando a gente deu esse passo de ir para julho, eu falei assim, beleza. A gente conversou, a gente tá entendendo, mas eu não sei se é um desejo só do nosso coração, uma pressa. Então, eu preciso de confirmação de Deus se realmente isso não é uma pressa nossa. Eu falei assim, cara, eu vou conversar com a minha mãe. Eu acho que não tem 2% de chance da minha mãe ter paz nisso, porque novembro já é super rápido. Eu namorei 3 anos antes de você. Agora a gente vai adiantar e vai casar, tipo, menos de 1 ano, em 6 meses. Vai ser loucura pra minha mãe. Tenho certeza, né? Que minha mãe vai dar pra trás. Quando eu conversei com ela, minha mãe totalmente em paz, assim, serena. Eu já tava esperando minha mãe falando, meu Deus, Júlia, mas espera aí, já não tá muito rápido. Eu já tava esperando isso. Minha mãe só ouvindo. Entendi. Eu já nervosa, né? Tipo, mas o que tu acha, mãe? Tu acha que tá rápido demais? Se tu falar, amém. Tá falado. Tá falado, eu vou respeitar. A gente vai continuar novembro e tal. Ela, não. Eu acho que eu tenho paz nisso. E uma coisa que eu não tinha te falado ainda, o pastor, o bispo lá da nossa igreja, vai transferir a gente vai se mudar em julho. Então, eu acho que vai ser importante realmente você casar em julho, porque senão você ia ficar nessa fase de noivado, morando distante, longe e tal, tendo que resolver essas coisas. Eu acho que faz todo sentido. E foi assim, eu casei e minha mãe acho que se mudou semana seguinte, assim. Caramba. Foi tipo, eu falei, caraca, como Deus estava em todos os detalhes, assim, e como realmente a minha confiança estava totalmente em Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero ter pressa, eu tenho paz, a gente tá junto, eu encontrei o Vitor, e olha tudo que você tá fazendo na nossa história e tal. Eu não tô com pressa de casar, e você sabe, você conhece o meu coração. Eu não tô querendo apressar as coisas, eu não tô ansiosa. Então, se realmente você tem um plano de adiantar, que eu veja as tuas pegadas aqui para eu ter essa confirmação. Então, acho que foi isso, assim, da minha mãe, me deu muita paz. Eu falei assim, amém. Aí eu conversei com o Vitor, a gente ficou, tipo, muito feliz, muito vibrante. Tipo, caraca, Deus tá direcionando tudo. cada detalhe, né? E, tipo, cara, a nossa história é banhada, assim, de confirmações, sabe? Eu lembro que quando eu conheci a minha sogra, quando o Vitor, acho que tinha, sei lá, uns 11 anos, Deus descreveu a mim pra minha sogra, quando ele tinha 11 anos. E quando ele começou esse relacionamento, que ele ficou 6 anos, minha sogra tinha certeza que não era ela.
E ele não apoiou no início e tal, mas depois eles foram dando certo, assim, a menina era super gente boa e tal. Enfim, mas minha sogra tinha convicção de que não era aquela pessoa. E Deus descreveu o meu jeito para minha sogra. Ele falou, tipo, como seria o meu jeito, que seria uma pessoa meiga. Ele descreveu ela, me descreveu para ela. Quando eu conheci a minha sogra, quando ela me viu, ela falou, é ela. Ela teve certeza. Ela teve certeza. Quando ela me abraçou, depois ela foi contando isso pra gente. Falou assim, quando o Vitor tinha 11 anos, Deus descreveu a esposa dele. E falou quais eram as características e tal. E quando eu te vi, eu senti no meu espírito que era você. Caramba, então, assim, foi banhado de confirmações. Apesar de ter sido num tempo totalmente atípico. Não é uma coisa que eu recomendo. Falei assim, olha, casa em 9 meses. Mas, assim, ele foi banhado de confirmações. E o meu relacionamento com o Vitor foi o tempo inteiro, assim, de busca e de entendimento, assim. Acho que a gente não fazia ideia do quanto seria rápido esse processo quando a gente começou. Eu lembro que a gente não saiu para ir no cinema, no namoro. A gente não fazia coisas de namorado, de sei lá, fazer nada, sabe? Só passear, comer pipoca na praça, vamos no cinema. Era só, tipo, a gente se encontrava ou na casa dele, ele na minha, a gente conversava das coisas de Deus e muita coisa da minha vida, do passado, ia sendo curada ali. Então, o meu namoro com o Vitor foi, tipo, quase que choro o tempo inteiro. Que foi, assim, Deus tratando muitas coisas ainda dentro de mim, me preparando para o que estava por vir, que eu nem sabia que ia ser tão rápido assim. Mas foi muito, sei lá, foi diferentão esse nosso namoro. E eu desejo muito, assim, que outras meninas vivam isso, sabe? Não no mesmo tempo, da mesma forma, que cada um tem a sua história, o seu tempo, o seu relógio, né? Ninguém tem que comparar nada com ninguém. Ninguém tá mais certo que o outro. Mas quando você vive as coisas no tempo de Deus e você escolhe viver o melhor de Deus, você experimenta algo que, para mim, era inacreditável viver. Eu me afastei do Senhor por causa de um relacionamento. E quando eu voltei, a primeira coisa que o Senhor me abençoou foi num relacionamento. Eu falei, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço isso, sabe? Acho muito legal a gente trazer esse tipo de conversa, né, para a mesa, pautado em relacionamentos firmados em Deus, né? Confirmados por Deus, não trazendo um tipo de padrão, um tipo de todo mundo tem que ter esse tipo de confirmação, porque isso também é outra coisa que pega muito na cabeça das meninas, né? Não é isso que a gente está querendo dizer, mas a gente está querendo dizer que o tempo de solitude com o Senhor faz com que a gente ouça a voz dele, né? O tempo de espera é tão importante quanto o tempo que a bênção chega. Ele te prepara para ouvir, né? Exatamente. Como eu contei lá atrás, de que essa fase de distração que eu vivi após aquele término passado, que o Vitor viveu a mesma coisa, foi isso. Eu lembro que o Vitor, ele fala muito isso. Ele terminou esse relacionamento e essa distração que ele viveu, ele percebeu que ele não conhecia tão bem a voz de Deus como ele achava que ele conhecia. Porque a pessoa que ele começou a namorar, depois desse término, veio com falas muito parecidas com coisas que o Vitor orava. Então, assim, foi batalha espiritual que tanto eu quanto ele vivemos, assim, cada um no seu mundo ali. Então, assim, muitas das coisas que ele ouvia da boca da pessoa eram coisas que ele orava. Então, ele falava assim, isso é confirmação. Ele achava que era isso. Só que ele veio, tipo, o relacionamento mais conturbado da vida dele, assim. Foi muito difícil. E durou pouco, assim, graças a Deus. Mas foi depois dali que ele entendeu. Eu não conheço tão bem a voz de Deus como eu achava que eu conhecia. E porque aí é que tá o X da questão, eu posso, né? ouvir uma coisa muito parecida e se eu não sei. tiver certeza de como é a voz de Deus, eu posso ser confundido, ser, né? E isso para tudo na nossa vida, né? Para tudo que a gente faz, para todas as nossas escolhas. Sim. Acho que valeu, né? Bastante coisa legal que foi falada assim. Pra gente fechar, tu quer deixar alguma coisa, quer falar ou não? Eu acho que viva, assim, inteiramente, sem pressa. E essa tua fase de solteirice, de solitude, viva com prazer, né? E se o Senhor ainda não é suficiente na tua vida,
busque isso nele, né? Busque até você não nem pensar, nem ficar, tipo, cogitando, eu quero namorar, será que vai ser ele? Nossa, fulano é bonito e tal. Deixa Deus preencher a tua vida de um jeito que essas coisas nem ficam mais passando na tua cabeça. Quando Deus realmente é suficiente na nossa vida, a gente perde essas preocupações, né? Igual você falou que também viveu, né? Esse teu processo ali. Quando Deus entra e toma conta de tudo, cara, tu vai gastar a tua vida agora com outras coisas, tu vai buscar a Ele, tu vai gastar o teu tempo na igreja, servindo, né? Verdade. Cuidando daquilo que é do Senhor, né? Que é o que o Senhor pede. E eu acho que seja muito honesto e sincero com você mesmo, sabe? Às vezes, eu acho que isso foi uma coisa que eu tive muito com Deus, de essa honestidade, de reconhecer aquilo que faltava dentro de mim, aquilo que eu sentia que Deus ainda não tinha preenchido, não tinha tomado conta, o Senhor ainda não era o Senhor daquilo na minha vida, e eu verbalizava, eu falava aquilo para o Senhor, eu reconhecia. E isso dava espaço para Deus entrar e fazer. Porque quando a gente não reconhece, a gente se fecha naquilo, não reconhece mesmo que a gente precisa daquilo, daquele tratar, de Deus preencher aqueles lugares na nossa vida, a gente perde coisas que a gente poderia viver com o Senhor, né? Se a gente não dá espaço para Deus tratar, né? Se Sim, a gente acha Deus que não é tá Deus bom, que arromba a porta e pega e a faz. gente precisa Quem faz isso é o diabo. É verdade. Vê uma gretinha, ele arromba e fala, vou Vai entrar. com tudo. É isso Deus, mesmo. ele quer ser realmente convidado e desejado ali, né? Então, assim, acho que é isso. Seja totalmente preenchido na tua solteirice. Se você tem dúvida sobre o teu namoro, coloque isso diante do Senhor e tenha convicção, confiança em Deus totalmente, né? De que Deus, Ele prepara o melhor para você. Eu já ouvi história de pessoas que terminaram e voltaram com a mesma pessoa. Mas porque entenderam, deram aquilo que estava no centro do coração delas, entregou para Deus, Deus fez e deu de volta, às vezes a mesma pessoa, porque ele só precisava ter o teu coração, né? Porque a gente não está falando de pessoas certas ou erradas, né? A gente está falando do nosso coração no Senhor, Sim, né? Exatamente. De entender quem Deus é e deixar que Ele seja aquele que vai guiar os nossos passos. Sim, e isso é muito importante para o casamento, para você também não colocar o teu casamento acima de Deus também. Então, tudo isso que você vai vivendo, como você vai vivendo a tua solteirice, depois o namoro, depois o casamento, tudo isso vai gerar muitos princípios que você pode levar ao longo da tua caminhada. E se você começa a negligenciar princípios desde o início, você vai carregar aquilo ali, até o casamento, né? Então é importante que você estabeleça princípios, como você mesmo falou, entenda aquilo que é inegociável para você e não abra mão disso, né? Princípios que são inegociáveis. E é isso, busque realmente viver o melhor de Deus. Busque de Deus o que é esse melhor, e se for necessário abrir mão do que você tem para viver o melhor mais para frente, vale a pena. Vale a pena. Eu digo que vale muito a pena. É isso. E aí você que ficou com a gente, que assistiu, que gostou, vou fazer daquelas, né? Curte, compartilha, envia para um amigo. Ajuda a gente. Isso. E espero que realmente essa conversa tenha edificado a sua vida. Espero que você que está em um relacionamento consiga ouvir o Senhor. Você que está na sua solteirice, curte a sua solteirice, porque é um tempo muito precioso, é um tempo de muito crescimento. De preparo. E eu falo isso por experiência própria. E é um tempo que não volta. Então agora depois você vai viver coisas com o Senhor de uma outra maneira, né? Esse tempo é um tempo especial, específico do Senhor para você. Vive isso com intensidade, coloca Jesus no centro, que o restante vai dar certo. Não é? Até mais, até a próxima.